Boa noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SINDCT. DIES é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aéreo e espacial. Este giro sindical vai repercutir os resultados do mercado de trabalho. Em 24 de fevereiro, recentemente, o IBGE divulgou os dados fazendo o fechamento do ano de 2021. Alguns destaques são uma taxa de desemprego da ordem de 11,1%, equivalente a 12 milhões de pessoas buscando trabalho. No entanto, é uma taxa melhor do que aquela registrada ao final de 2020, quando a taxa era de 14,2% e tínhamos 14 milhões e 400 mil pessoas buscando emprego, buscando renda, buscando ocupação. Por um outro lado, o ano de 2021 tungou 10% da renda média de quem vive de salários, uma diminuição bastante considerável. São dados um pouco esperançosos, são outros dados nada agradáveis, muito desagradáveis, e para ajudar a gente a entender toda essa dinâmica, a gente tem aqui conosco a economista Lúcia Garcia, ela que é mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego, a PED do DIESE. Lúcia, obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, ajudando a gente a entender o nosso mercado de trabalho. Agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês conversando sobre esses números, né, que são instigantes. Lúcia, o número de 11,1% registrado ao final de 2021, na verdade, ele é um retorno ao patamar que a gente tinha em 2019, no período pré-pandemia, né? Exatamente. Ao longo de 2020, a gente já foi notando que a taxa foi diminuindo até esse resultado divulgado agora, em 24. Você atribui isso à vacinação ou existem outros fatores que ajudam a explicar essa diminuição do desemprego, o aumento das contratações? Há várias coisas misturadas nesse número, né? Em primeiro lugar, sim, a vacinação criou um ambiente possível para a retomada de algumas atividades econômicas no Brasil. Em segundo lugar, no segundo semestre, do ponto de vista das pessoas que não têm renda, como você enunciou ali na sua fala de abertura, portanto, as pessoas tendem a se lançar ao mercado de trabalho, porque não tem outra alternativa. E, por outro lado, essa taxa de desemprego reflete o mercado de trabalho reestruturado pós mudanças institucionais importantes, como o conjunto das legislações, né, que alteraram o regime de trabalho no Brasil, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não é? E reformas do Estado, que dizem respeito aí à redução de orçamentos. Então, é esse ambiente, num Brasil pós-2014, né, que ultrapassada a crise mais aguda da Covid, nós vamos para um patamar que você referiu, o patamar de 2019. Acho que essa taxa ela tende ainda a tem um viés ainda de queda, né? Para o ano de 2022, nós podemos ter ainda uma taxa que circula entre 10,5% e 11%, mas isso faz com que o mercado de trabalho no Brasil seja um mercado de trabalho que figure entre as maiores taxas de desemprego do mundo. O desemprego, ele está dentro de um arco de precariedade, mas esse arco de precariedade é bastante complexo. Então, o desemprego está uma situação possível onde nós vamos conviver com taxas mais altas do que aquelas taxas anteriores a 2015, né? Porém, mais baixas do que no período da Covid. Tá? Então, é como se nós aprendêssemos a viver com um novo bode na sala. Esse bode é uma taxa de desemprego tecnológica.
né, que está purgando trabalhadores de maneira constante em patamar ainda muito alto, embora não na catástrofe que nós vivemos no Covid, né, durante a pandemia, não é, da Covid. Então, ela parece para um povo que é resiliente, que tende a se acomodar e que manifesta sua resistência, principalmente no cotidiano, que é o trabalhador brasileiro, né, como algo que é acomodável, mas nós estamos tratando de um desemprego tecnológico de longo prazo, portanto, que devemos enfrentar pela frente, né, e não será um desemprego que nós facilmente nos livraremos dele, na minha opinião. Lúcia, aproveitando um pouco essa sua fala nesse nosso primeiro bloco, e antes da gente encerrá-lo, dá para explicar rapidinho o que é o desemprego tecnológico? Sim, o desemprego tecnológico, na verdade, ele é um desemprego que está muito mais relacionado, certo, a um período de transição, numa revolução tecnológica, numa revolução da forma de trabalho, da forma de organização da produção. É bem verdade que a sociedade que nós estamos hoje, ela é uma sociedade oriunda das transformações entre 1970, tá, até 2008. Porém, depois de 2008, é como se o botão da velocidade dessa transformação se acelerasse, porque nós já estamos, pós-2008, vivendo a generalização de uma tecnologia digital. Né? Nessa generalização da tecnologia digital, as mudanças tecnológicas chegam até o capitalismo periférico, chegam até a América Latina e Brasil. E aí elas exigem reformas institucionais, exigem reformas trabalhistas. Não é? O Estado se ajoelha, não é, frente às exigências do capitalismo internacional. E esse desemprego, que é um desemprego que ele pode ter alguma oscilação a partir de uma reunião do Copom, ou a partir de uma certa medida econômica, mas ele começa a ter um piso rígido, esse é o desemprego tecnológico. Muito bem. Com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco. Fique conosco que o Giro Sindical vai para um intervalo, mas nós voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Lúcia Garcia, do DIEESE, especialista em mercado de trabalho. Lúcia, a gente disse na introdução desse nosso programinha que a renda média caiu 10,7%. Nós tivemos uma inflação medida pelo IPCA que foi praticamente no mesmo patamar. Mas é só a inflação que explica esta queda no rendimento médio do trabalhador e da trabalhadora, ou existem outros elementos que você agregaria aí? Primeiro elemento a ser agregado é uma transformação em curso no mercado de trabalho, em que nós aprofundamos essa desconfiguração do mercado do trabalho no Brasil, né? Ou seja, essa descentralização do assalariamento. Trocando em miúdos, o assalariamento como forma de trabalho, ele vem perdendo de maneira constante espaço e outras formas de trabalho vêm se colocando no lugar, como, por exemplo, o contraprópria exclusivo, um trabalhador autônomo que não tem autonomia, porque ele está vinculado a um posto de trabalho, né? Também as várias modalidades de trabalho, de autoocupação que vêm se estabelecendo na sociedade. Essas outras formas de trabalho têm remuneração inferior. Portanto, esse é um elemento, a reestruturação, né, do mundo do trabalho do ponto de vista do status do trabalho, né, da desconfiguração, né, que é permanente. Por outro lado, há outras questões, como a vulnerabilidade dos trabalhadores assalariados na mesa de negociação. Né? Por quê? Porque nós sabemos que se o desemprego é alto, né, se os trabalhadores perdem poder porque são atacados pela legislação, porque na sociedade preponderam o individualismo, as alternativas coletivas,
nós temos uma perda de poder de barganha dos trabalhadores. E, por fim, nós temos uma disputa da renda via conflito distributivo, via poder de estabelecimento do preço, né, que se manifesta e se irradia numa inflação. Essa inflação que está aí é uma inflação de custos, muito influenciada pela a desagregação das cadeias produtivas durante o período da Covid, mas também há outros elementos, como a disputa no nosso país do estabelecimento do preço de um principal insumo, não é? Que é o petróleo e os combustíveis, de uma maneira geral. Então, nós percebemos que nós estamos num mundo em disputa e que os trabalhadores perdem. Então, como é que os trabalhadores sabem que perdem? Sabem que perdem quando vão reivindicar os seus direitos e descobrem que tem uma carta de direitos, não é, menor, não estão resguardados, assegurados, né, institucionalmente, e porque todos nós estamos mais pobres. É importante sempre fazer um cruzamento das coisas. Tá? Nós estamos reduzindo renda a 12, 13, 10% ao ano já há uns 3, 4 anos, certo? Isso se reflete numa menor riqueza do país também. Uma das divulgações, um dos números divulgados agora pelo IBGE foi uma taxa de subutilização da força de trabalho da ordem de 24,3%. Explica para a gente o que é essa taxa de subutilização, porque chama a atenção que quase 1/4 da força de trabalho está nessa categoria, subutilizada. Né? O que isso significa? Essa é uma medida, né, que ela pode ser um cobertor de precarização, né? Só que ela não é completa como precarização, e ela não é precisa como uma taxa de desemprego. Então, é uma taxa que soma desocupados, mais ocupados com uma jornada restrita e que gostariam de trabalhar mais, ou têm uma necessidade de trabalhar mais para alcançar maior renda, exemplo daquela diarista que consegue apenas uma atividade na semana, quando ela precisaria ter 3 atividades, por exemplo, para ter uma renda sustentável. Né? E ainda, nesse número, estão somadas as pessoas que não procuraram um trabalho e que dizem que desejam trabalhar e necessitam trabalhar. Né? Então, nós temos aí um indicador, que é um indicador que foi cunhado na Conferência Internacional do Trabalho de 2013, para dar conta da crise de 2008, procurar dar conta para a degradação dos mercados de trabalho europeus, os países centrais, né? E que é um indicador, portanto, que é um esforço de expressão de um mercado de trabalho em degradação. Mas você percebe que para ser abrangente o suficiente, talvez o nosso número fosse maior ainda de precarizados, né? E para ser preciso o suficiente sobre desemprego, nós teríamos que ter outra forma de captação. Bom, o que quer dizer você querer trabalhar mais horas e não poder? Né? É que a demanda pelo trabalho, ela não se dá exclusivamente pelo posto de trabalho. Ela também se dá no recrutamento da intensidade de trabalho que te dê uma renda sustentável. Né? Então, esse número está nos dizendo que nós temos 7,7% dos ocupados no Brasil que não trabalham o suficiente e não têm renda suficiente. Esse número, ele é um número, né, interessante, né? Eu sou um pouco crítica em relação a ele, né? Porque eu acredito que o mercado de trabalho e o Brasil tenha condições de ter um indicador mais preciso, né? Para que nós saibamos ancorar números de mercado de trabalho numa análise de fôlego com embasamento, e essas análises de fôlego, de embasamento, elas não precisam ser empoladas e sofisticadas no discurso, né? Mas elas têm que dar sinais precisos para os dirigentes sindicais, para a luta. Nós perdemos taxas de desemprego importantes, né, com isso.
Isto não é a taxa de desemprego oculto pelo trabalho precário, ela não é coberta por esse conjunto de ditames, e ela não é a taxa de desemprego oculto pelo desalento. Ou seja, ela é uma outra coisa. Fica com a gente vai fazer mais um intervalo para seguirmos o nosso terceiro e último bloco. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa conta com a economista Lúcia Garcia, ela que é coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE. Lúcia, ainda a gente entendendo a última divulgação do IBGE, a gente percebe que conforme a posição na ocupação, ou seja, conforme aquela pessoa está inserida no mercado de trabalho, se ela é empregada, se ela é empregadora, se ela tem carteira, se não tem carteira, se é trabalhador doméstico, se não é, que nesse conjunto, nessa diversidade, a gente notou que algumas das categorias, elas tiveram um aumento da sua participação muito superior a outras. E eu quero destacar elas aqui para você dizer para a gente se isso é uma tendência, se você observa nisso uma tendência, ou se é algo pontual. E quem é que se destacou aí em 2021? Se destacaram trabalhador doméstico sem carteira assinada com um crescimento de 23,7%. Também destacaram-se empregador sem CNPJ, com 17,7%, e o conta própria com CNPJ, com 16,6%, muito acima do crescimento de empregado com carteira assinada, de servidor público, que diminuiu, inclusive. Então, ao seu ver, são tendências ou são questões pontuais? Claramente uma tendência, Renata. Inclusive, eu agregaria que a necessidade de nós olharmos com mais criticidade para o emprego público, porque nós temos, né, uma redução do volume de estatutários e militares e uma ampliação de trabalhadores do setor público, né, de subordinados no setor público, assalariados no setor público, sem carteira assinada, né? Então, há uma tendência nítida de desconfiguração ou desprestígio ou desvalia do trabalho assalariado, que ele continua existindo, mas gradativamente ele vai deixando de ser a forma preponderante. E quando ele deixa de ser uma forma preponderante, nós temos que perguntar o porquê que essas outras formas crescem. Porque, diante do capitalismo digital, é possível, dada as prerrogativas dessa tecnologia de rastreamento e vigilância, subordinar o trabalhador, mesmo sem que ele assine um contrato assalariado, né? Porque quando a gente assina um contrato assalariado, alguém vai dizer a nossa forma de vestir, de falar, o horário de estar lá, como nós nos subordinamos, não é? Então, o capitalismo hoje, ele prescinde disso, ele não precisa, né, desse contrato. Então, nós vamos ter crescimento de outras formas, não é? Entretanto, no Brasil, do ponto de vista de volume, o segmento que mais cresce é o conta própria, não é? E o conta própria com CNPJ, de fato, cresce porque é uma inovação da legislação trabalhista, né? Então, assalariados estão se tornando conta própria exclusivos de empresas, muitas vezes, tá? E isso está se refletindo no nosso mercado de trabalho. Mas esse é um segmento de menor volume. Então, variações relativas são mais perceptíveis nele. O nosso segmento que cresce para valer entre os conta própria é aquele conta própria sem nenhum tipo de registro no CNPJ, do ponto de vista absoluto. Então, cresceu 12% agora, abaixo, portanto, daquele que tem CNPJ, mas por uma questão estatística, porque continua sendo o segmento que mais cresce, né? Além disso, né, para as mulheres, o emprego doméstico sem nenhum tipo de registro, que é um emprego, em geral, associado ao trabalho da diarista,
vem sendo uma alternativa de sobrevivência. Então, essas transformações que nós vimos no último trimestre de 2021 são as transformações que nós estamos acompanhando ao longo do tempo, né? São elas que mostram a nova estrutura, né? Gradualmente uma nova estrutura do mercado de trabalho no Brasil. Lembrando que o trabalho hoje ele está mais casualizado, então o trabalho é casual, né? Ele é feito em bicos, fragmentado, ele é um trabalho muito mais mediado, porque nós temos uma terceira figura entre o trabalhador e o comprador, adquirente final da força de trabalho, né? É um trabalho que está muito mais que abre mão do registro, né, do contrato de trabalho, porque, na prática, né, se a gente falava lá atrás em subsunção real, né, hoje nós estamos tendo uma captura cognitiva dos trabalhadores pela nova tecnologia, então você não precisa assinar papel algum. E falando nessas mudanças, e eu sei que é um tema que você gosta muito e que você tem se aprofundado, no campo dessas tendências, como tem sido a captação e quais são os dados que as pesquisas elas já apresentam para compreender e dimensionar o trabalho por plataforma, aquilo que a gente convencionou chamar de uberização aqui no Brasil? Bom, há uma preocupação internacional com a captação dessas novas formas de trabalho, mas não há ainda uma solução dos sistemas estatísticos para uma correta aferição, né? Então, na verdade, os avanços que nós temos não são nos instrumentos de coleta, eu acho que são esforços no campo analítico. A meu juízo, nós temos que nos centralizar sobre a forma ou o status de trabalho, né? A maneira como as pessoas se vinculam a esse posto de trabalho, que não é o assalariamento, né? Muito menos é o estabelecimento de uma empresa própria que se relaciona com outras empresas, né? É, na verdade, um trabalho por conta própria, né? E eu denominei esse trabalhador conta própria subordinado como um conta própria sem estabelecimento e sem documento, né? Porque ele é um conta própria que não tem autonomia, né? E que está completamente à deriva e subordinado a uma estrutura terceira, que são as plataformas digitais, que intermediam aquele trabalho que o nosso chaveiro, que o nosso taxista, que o nosso pequeno reparador, né, de domicílios fazia antes, agora ele faz através de um terceiro, através de uma terceirização, através de uma plataforma. E quando nós fazemos um recorte, né, nos segmentos em que as plataformas atuam e sob a forma subordinada de trabalho que nós estamos focalizando, nós conseguimos isolar uma célula, vamos dizer assim, né? E ao isolar essa célula, para o ano de 2019, né, quando nós tínhamos esse dado bastante disponibilizado, nós identificamos mais de 4 milhões de trabalhadores no Brasil em trabalho principal vinculados desta forma, deste jeito, não é? No ramo da prestação de serviços, né? E com uma série de características aí que nos indicam não só a irradiação da economia, como a condição de sujeição, subordinação, né? Que a questão, enfim, que perpassa, que atravessa o dia a dia desses trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero te agradecer, Lúcia, mais uma vez, por todo o seu esforço, que já são décadas analisando, trazendo luz para os trabalhadores analisarem o mercado de trabalho, e por você ter comparecido mais uma vez aqui ao nosso Giro Sindical, que agora também está na TVT. É um prazer estar aqui, um prazer trocar ideias, né? E sucesso ao programa, né? Vida longa aos trabalhadores, aos lutadores, lutadoras, que inovam a cada dia mais, né, na sua luta. Obrigada, eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Até o próximo e seguimos. Tchau, tchau.